Meio-dia e 29 minutos, mais um ponto de queimada no estado. Um incêndio às margens da rodovia das Paneleiras, em Vitória, dificulta a visibilidade dos motoristas. A presença de uma nuvem de fumaça chamou a atenção de quem passou pela via hoje pela manhã. A cortina de fumaça é resultado de um incêndio na vegetação localizada na região do antigo aeroporto. O Corpo de Bombeiros Militar está no local e atua no combate às chamas. Lembrando que na semana passada, a falta de visibilidade provocada pela fumaça de um incêndio resultou num engavetamento envolvendo 9 veículos no contorno do Mestre Álvaro. Portanto, os motoristas precisam de atenção redobrada para trafegar na região. O que vem agravando os incêndios que se espalham por todo o país é o tempo seco. Mais de 240 cidades enfrentam um clima pior que de deserto. O trabalho de combate às chamas é intenso. O fogo na Floresta Nacional de Brasília começou na manhã de terça e ao longo desta quarta ainda consumia a vegetação. Segundo os bombeiros, o incêndio já atingiu quase 40% do total de 5.600 hectares. A Flona fica às margens da BR-070, a 24 quilômetros do Congresso e a 23 quilômetros da Reserva do Descoberto, que é responsável pelo fornecimento de 70% da água para o Distrito Federal. O fogo atingiu áreas de nascentes que abastecem o reservatório. A polícia investiga se o incêndio é criminoso. 3 homens fugiram quando os bombeiros chegaram. A gente quer encontrar essas pessoas, né, porque a gente quer muito que sirva de exemplo. Né? O incêndio piorou ainda mais a situação na capital, que está encoberta por uma camada de fumaça. Não chove na cidade há 135 dias. A gente costuma falar que Brasília tem clima de deserto em razão da seca nesse período do ano. Mas ultimamente nem isso tem dado para dizer. No mesmo dia em que a capital marcou 7% de umidade relativa do ar, no deserto do Saara, os marcadores indicavam o dobro, 14%. Por isso, a garrafinha d'água é aquela amiga inseparável nesses momentos. Não dá para ficar... Amiga inseparável. Amiga inseparável. Resseca a pele, resseca a garganta. Está sendo horrível. O tempo seco prejudica o combate aos incêndios em diversas regiões do país, como São Paulo, Pantanal e Amazonas. Em audiência na Comissão do Meio Ambiente do Senado, a ministra Marina Silva foi cobrada por parlamentares sobre medidas de prevenção. A gente precisa ter uma lei para fazer o gerenciamento do risco. E aí é necessário que se crie a figura da emergência climática. E, nesse caso, seria emergência permanente nos 1.942 municípios que são vulneráveis a evento climático extremo, de seca, de cheia, de incêndios. E o que você vai ver agora é como essa estiagem prolongada afeta os principais reservatórios do país. Sistema Cantareiras, São Paulo. No conjunto de reservatórios que garante o fornecimento de água para 9 milhões de pessoas na maior metrópole da América Latina, o nível de água está quase pela metade. Há um ano, o volume de água estava acima de 70%. Cenário que se espalha pelo Brasil com a maior onda de calor do ano e o longo período de estiagem em boa parte do país. Em Belo Horizonte, por exemplo, não chove há quase 5 meses. E os níveis dos reservatórios do sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana e da capital, está 23% menor do que no mesmo período do ano passado. A situação mais crítica é aqui na represa de Várzea das Flores, que opera com menos da metade da capacidade. Apesar do nível do reservatório, a Copasa, companhia responsável pelo abastecimento de água na maior parte de Minas Gerais, garante que não há risco de crise hídrica no estado. E esse nível hoje ele é mais do que suficiente para enfrentar esse período de estiagem até o início do período chuvoso. Em todo o Brasil, dados da Agência Nacional das Águas mostram que o volume útil dos reservatórios é de 60%, uma queda de 17% em relação a setembro de 2023. A situação mais crítica está nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, com os reservatórios operando com menos de 55% da capacidade. Temos que repensar o modelo de geração de energia, de abastecimento de água das cidades, de consumo de água em todos os setores das atividades econômicas, diante de uma realidade que tende
a se agravar. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo aqui para o estado, mas olha, eu já adianto que infelizmente não deve vir chuva tão cedo. Preocupante mesmo. Vamos mudar de assunto. A Prefeitura de Cariacica decidiu homenagear Rosa De Angeli Bazelatti, conhecida como Dona Rosa, que faleceu em um acidente envolvendo 9 veículos no mês passado. O acidente ocorreu na Avenida Mário Gurgel. Para homenagear a comerciante, que era muito querida na região, um viaduto que está sendo construído no local receberá o nome de Dona Rosa. Ela era proprietária do Dona Rosa Bar, em Morada de Santa Fé. É um dos pontos gastronômicos mais famosos de Cariacica. O local está em funcionamento há 45 anos, olha só, desde 1979. Bela homenagem. É. Estamos no Setembro Amarelo, mês da campanha de prevenção ao suicídio. Em 2024, o lema é: se precisar, peça ajuda. E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. Para saber o que está sendo feito aqui no estado, nós conversamos agora com Edileuza Cupertino. Ela é referência técnica da Vigilância Epidemiológica de Violência e Acidentes, o VIVA, na Secretaria de Estado da Saúde. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Edileuza. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Edileuza, até um tempo, esse era um assunto que era, de certa forma, tabu, né? A gente, para discutir esse tema de forma pública, era um pouquinho complicado. Mas há uma reversão nessa história e a ideia agora é de trazer isso à tona, discutir. Por quê? Então, quanto mais a gente falar positivamente sobre o evento, mais chances a gente tem de levar informações corretas para a população. A comunicação nos ajuda muito quando ela nos conduz ao conhecimento que é feito na Secretaria de Saúde até o usuário. Vocês são chave importante para nós. Daí a gente trabalhar a positividade da informação. Como conseguir ajuda, onde encontrar, né? Qual o local mais próximo e por que eu devo procurar essa ajuda, né? Qual a assistência que o Estado oferece para pessoas que estão passando por um momento tão difícil de saúde mental? Então, na Secretaria de Saúde tem a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial. O fluxo de atendimento de vítima de violências por lesão autoprovocada, que é como a gente trata, ele é desenhado a partir da atenção primária, assim como qualquer atendimento em saúde, né? Uma equipe especializada na atenção primária faz o primeiro acolhimento naqueles casos possíveis. Se não, eles são encaminhados já para a rede hospitalar dentro da gravidade que o caso requer, não é isso? Estou vendo aí que você está com uma série de números, de tabelas, de gráficos. Isso. Você veio toda equipada. Munida de muitas informações. Os números a gente não guarda, né? Pois é. Mas o que esses números eles nos informam a respeito dessa questão? Então, a partir de 2014, a gente vem percebendo um aumento no número de suicídio no Brasil todo. No mundo todo está descendo o número, né, diminuindo, mas a América Latina ela mantém esse número aumentado. O Ministério da Saúde, então, num plano que ele fez até 2030, né, para a redução das doenças e agravos não transmissíveis, onde estão os suicídios, ele pretende que a gente controle o aumento do suicídio. Missão nada, né, fácil, fácil. Mas é isso. Então, assim, alguns dos movimentos que a gente faz, por exemplo, é dificultar o acesso ao meio. Mas 59% dos suicídios são feitos por enforcamento, por estrangulamento. Então, o primeiro meio a gente vai ter muita dificuldade de controlar. Mas os outros, que são o uso de arma de fogo, queda em altura, uso abusivo de medicação e outras intoxicações com produtos químicos, né, ou agrotóxicos, esses a gente precisa desenhar uma política e acompanhar. Daí a gente tem a vigilância de violência, acompanhando a entrada dessas pessoas no sistema, por onde elas estão passando, quantas vezes elas foram notificadas, alguns agravantes, por exemplo, se já teve uma tentativa de suicídio, é uma pessoa que a gente precisa acompanhar com mais rapidez, porque ela provavelmente vai tentar, é um dos pontos graves. Mas aqui no Estado do Espírito Santo, desde a ideação, a gente já coloca que precisa fazer uma notificação
de violência para o SUS, ela entra no sistema, o município imediatamente já sabe, ainda que seja só uma ideação. Por que a gente fez isso? Em nível de SUS, a gente não faz o registro da ideação. O que é ideação? Ideação é quando a pessoa, às vezes, no desespero, diz assim, melhor morrer. Né? Eu não quero mais essa vida. Mas às vezes isso, né? É só uma fala. Quem de nós nunca ficou desesperado com uma nota ruim na escola, né, por exemplo? Mas é uma ideação, você não pode perder de vista. Ela não entra para a gente computar como pretenso suicídio, mas ela precisa ter uma atenção já na atenção primária. Então ela é notificada, a atenção primária começa a acompanhar. Se foi só aquele episódio, excelente. Se não, a gente faz um acompanhamento já na atenção primária. Preventivo. Mas aí ela recorre ao posto de saúde, né? Isso. Vamos lá, a pessoa teve uma ideação, como a senhora disse, aí a mãe ou o pai ou um familiar leva essa pessoa até o posto de saúde. E aí? Ela é encaminhada para um psiquiatra, para um psicólogo? Explica pra gente como funciona o passo a passo. Na verdade, eu estou te falando das notificações. Aqui no estado, no Brasil todo, as violências são notificadas pela equipe de saúde. Aqui no estado, nós temos uma lei que nós apelidamos de Lei do Cuidado. Ela tornou obrigatória a notificação de violência pela saúde, educação, assistência social e conselho tutelar. Então, são 4 portas de entrada. Daí porque a gente colocou a ideação para ser notificado. Como que a escola vai avisar a saúde que tem um menino lá falando sobre isso? Então, ela entra através da ficha, não é a pessoa. A equipe de saúde é que começa a verificar o banco de dados, se já tem consulta, vai observando e, se necessário for, entra com um tratamento, né, de acordo com a demanda. Aí, esse banco de dados remove essa notificação do banco de dados, porque o município já colocou ela em atendimento. Em sendo uma tentativa de suicídio, ela permanece no banco e aí a gente precisa pensar na estrutura maior para acompanhar medicamentosamente, com equipe um pouco mais especializada, incluindo psiquiatra, como for o caso. Tileuza, para quem está numa situação como essa, qual é a orientação em relação ao pedido de ajuda? O que as pessoas, qual é a rede de amparo que elas contam hoje aqui no estado? Toda entrada do SUS começa pela atenção primária, né? Mas muitas vezes a própria pessoa não está vinculada a uma unidade básica de saúde, mas onde ela achar uma porta aberta, é importante que ela venha nos procurar, seja onde for. E esses equipamentos que a gente fala, né? Tanto a assistência social como o conselho tutelar e a educação, e quando a gente fala educação, nós não estamos falando só da educação formal, nós estamos falando de curso de pré-ENEM, nós estamos falando aí de formações do SEBRAE, do SENAC, né? Todos eles precisam, de alguma forma, trazer para a gente essa informação para que preventivamente se consiga colocar essa pessoa já num radar de observação. Todo mundo precisa ajudar, e isso não é só para suicídio, nas questões da violência como um todo, é importante que cada um de nós dê a sua contribuição. Esses profissionais, eles são chamados a trazer para a Secretaria de Saúde do município, e agora que nós temos o ESUS, a alimentação é automática. Uma vez que você digitou, já o município percebe, a regional percebe e o estado percebe. Então, somos 3 partes do mesmo grupo, né? Em atenção a essa população. Quanto mais precoce a gente conseguir acessar essas vítimas, mais fácil da gente conseguir reverter, né, se Deus quiser, com a ajuda dos profissionais. Só para a gente encerrar, a gente já terminou o tempo, mas chegou uma pergunta aqui: os chamados do SAMU são acompanhados também? Então, são 2 coisas diferentes. O SAMU, ele é acionado para atender a vítima da violência, né? Seja ela suicídio ou não, a vítima já está lá. Agora, para o resgate, ainda que a gente ligue para o SAMU, quem faz o resgate mesmo são o Corpo de Bombeiro, né? E a polícia, são os 2. Em alguma situação de saúde mental, esses equipamentos, eles podem trabalhar juntos, podem acionar o SAMU para ir junto já atender a vítima. Mas resgate é polícia ou corpo de bombeiro, e aí sim eles levam para a unidade de saúde ou, se necessário for, acionado o SAMU para estar junto. Muito obrigada. Por nada.
Vamos para a previsão do tempo. Assim como em quase todo o país, o Espírito Santo está vivendo um grande período de estiagem. De acordo com dados do Incaper, a seca já chega até 50 dias em algumas regiões capixabas. E a previsão para quem aguarda por uma chuva não é nada animadora. A expectativa é de que bons volumes de chuva só comecem a partir de novembro. Nesta quinta-feira, o tempo segue estável, mínima de 21 e máxima de 32 graus. O sol continua brilhando forte na sexta, mas a máxima diminui um pouco, chega aos 29 graus. Nenhuma nuvem no céu. No próximo bloco, mães e empreendedoras. Aliás, a maternidade é o que as impulsiona. Você vai conhecer duas histórias diferentes que se juntam numa feira. Entenda melhor no próximo bloco.